E falando até um pouco de consumidor, né? Assim, o consumidor também tem uma jornada de internalização também, porque assim, o cara tá. Muitas vezes ele procura uma solução como a de vocês no início de uma jornada de expansão de ecossistema, de outras soluções que eles querem plugar, né? Depois até poder ouvir de você um pouco de perfil de cliente que vocês têm atendido, né, ao longo do tempo. Mas em algum momento esse cara eventualmente fica grande demais, ou aquilo se torna tão estratégico que ele também fala, também vou internalizar, né? Como é que tem sido essa ponta desse momento de relacionamento? Já acontece com a base de clientes de você, um ou outro que fala assim, estamos pensando, como é que é, entre aspas, né, esse desmame, né, ou esse momento de o cara chegar a entender que faz sentido manter algumas coisas ou perseguir ali uma internalização de muito do que ele já desenvolve? Cara, acho que é isso, acho que às vezes o cliente, ele, né, se você pegar um cliente de Embedded Finance, né, um cliente corporativo, vamos chamar assim, então posso dar um exemplo, você vai pegar um cliente de telefonia, né, a gente tem lá a Vivo como cliente, e a Vivo, ela provê, além de telefonia, serviços financeiros. Né? A Vivo participou Inclusive teve aqui, episódio dela. Teve aqui. Vai ser episódio anterior. E então você começa a entender que talvez a forma com que o consumidor vai experienciar situações de produtos financeiros passe a mudar. Acho que o banco do futuro passa a mudar na minha cabeça. Ele sai talvez das grandes instituições financeiras e passa para ir para dentro de grandes ecossistemas, como você mesmo colocou, onde a conexão com o consumidor ela é mais próxima. Ela é talvez menos leonina, vamos chamar assim, conceitualmente falando, porque antes a relação do banco com o consumidor não era uma relação interessante, vamos falar assim, era uma relação dolorida, né? A gente sente isso, né? Para você abrir uma conta num banco antes, era desastroso. Mas você tinha que ter emprego, porque você tinha que mostrar o lerite. Você tinha que ter 3 meses de conta de aluguel, de não sei o quê. Você tinha que ir até uma agência. Levava 5, 6 dias, e às vezes o cara nem te aprovava. Então, quando as fintechs vieram, elas transformaram esse mercado. Né? Então, eu acho que a gente consegue ver que os grandes grupos, como eu falei, de telefonia, um outro grupo legal é a 99, por exemplo, que é uma empresa de logística, vamos falar assim, né, de táxi, mas ela provê também linhas de crédito, ela provê também pagamentos, ela provê também conta, e a gente faz toda essa arquitetura. Eu acho que é o seguinte, é natural, conforme o cliente cresce, ele querer verticalizar, né? O que a gente diz, e daí foi bom que o Mauro falou, ok, você vai verticalizar, mas não é só ter uma licença de SCD, você precisa montar toda uma infraestrutura. Então no Embedded Finance eu acho que tem uma vontade do cliente, mas ele ainda não sabe o tamanho do problema. E a gente sempre apoia, porque eu acho que a gente tem que ser parceiro do nosso cliente, mesmo que ele deixe de utilizar a gente. Então eu sempre falo, cara, se você quiser eu te ajudo. Eu vou te contar já o que você já deve fazer para poder fazer o negócio funcionar. Daí eu vejo lá, foi lá e contratou um fornecedor X. Eu já sei que aquele fornecedor X é o mesmo que os incumbentes usam e que não funciona. Então acho que tem um caminho. Agora, quando você olha o grupo de fintechs, por exemplo, daí ali não. Ali eu acho que é um cara que já nasceu mais tech. Ele já entende melhor o stack de tecnologia e ele tende a verticalizar. E vou dar um exemplo, a Geru verticalizou, faz crédito, faz personal loan, né? Ela verticalizou, ela montou a sua própria SCD, mas quando ela estava terminando de montar, saiu o Pix. Ela estava pensando em conta, a gente já estava fazendo Pix. Né? Então, como a gente só faz isso, a gente não tem que cuidar. Imagina, a Geru, ela precisa originar crédito e precisa olhar risco de crédito. Infraestrutura, para ela, é a terceira parte da história dela. Né? Então, dificilmente ele vai estar na nossa frente, sendo que eu só estou focado. Então, saiu o Pix parcelado, eu sou o primeiro a ter. Está sempre atualizado o motorzinho, o download é sempre o mais novo, o mais recente. Exato. Então, a gente acaba tendo uma troca, o cara continua, a assinatura o cara não quer ter, eu tenho. Open Bank o cara não quer ter, eu tenho. Então, às vezes ele faz a emissão de CCB, mas o desembolso fica com a gente. Então, a gente faz uma troca. No final, um Lego, a arquitetura daqui é todo um Lego, e você consegue montar esse Lego de acordo com a tua necessidade. Então eu acho que é natural isso. Teve um outro cara, o Meu Tudo também, é um cara que faz crédito de INSS também, foi correr atrás, montou lá uma CFI. Então, assim, cara, eu acho que é natural, o cara cresce, só que ele tem que crescer com um volume. Os caras não operam, por exemplo, para mim, mais que 1 bi, 2 bi,
ele vai estar... é custoso. O custo de observância, que eu acho Sim. que é um tema que a gente vai Verdade. falar um pouquinho mais para frente, Uhum. ele pesa. Sim. E agora ele tende a... estão subindo, né? O sarrafo, então vai ficar mais complicado. Uhum. Essas relações ficaram mais fluidas também, de forma geral, né? Eu acho que, como você falou, é modularizado, você tem seus Legos. Uma parte ele pode tentar internalizar e pode fazer sentido, mas outras partes também, eu acho que tem muito... como o cara vai orquestrar e juntar os diferentes parceiros para levar essa agenda adiante, né? E é aquilo que a gente fala também, né, Marcos? O cara não precisa virar uma seguradora para poder ter um produto seguro de um jeito mais customizado, às vezes, que seria difícil se você obter numa configuração antiga de como se pensava o produto, de como se entregava, de como tecnologicamente ele era construído, né? Então a gente está numa fase diferente em relação a isso mesmo. Acho que uma coisa que eu acredito muito, né, que é o que a A16Z falou lá, que toda empresa é uma fintech, né? Potencial, então, né? uma potencial fintech. E para você ser uma fintech, você não precisa construir uma CD, ou construir um banco, ou construir uma seguradora. Sim. Basta ter um parceiro que vai te prover a infraestrutura para você oferecer aquele serviço. Então, assim, acho que o exemplo da Vivo é fenomenal, assim, porque, faz todo sentido para a Vivo estar envolvida no crédito, que o cliente dela precisa do crédito para comprar o aparelho, por exemplo, mas não quer dizer que ela tem que ser um banco, necessariamente. Então, ter um parceiro, assim como a QI nesse caso, faz todo sentido. Sim. Saiu o Pix parcelado, não vai parar o desenvolvimento dele, né?